E aí, pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um quadrinho sensacional que eu li há algum tempo, precisei reler para gravar esse vídeo. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre um manhwa, quadrinho coreano que foi anunciado no comecinho do ano e que agora finalmente chegou. A pré-venda acabou de começar, vou deixar o link na descrição. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre Más Companhias da Anko. No caso, essa edição aqui é a edição francesa, tá? A edição brasileira é publicada pela Veneta. E há alguns dias aqui no canal eu recebi o Rogério de Campos, que é o editor da Veneta, para uma conversa. Se você não assistiu a live que a gente fez, assista, porque o Rogério sempre tem muita coisa interessante para dizer. E nessa live a gente conversou um pouquinho sobre a Anko, sobre os quadrinhos coreanos. E o Rogério foi um dos primeiros a trazer quadrinho coreano para o Brasil, né? Lá em 2000 e pouquinho, pela Conrad. E algo que ele comentava, que ele comentou nessa live, foi que os quadrinhos coreanos naquela época eles eram fortemente influenciados pelo mercado japonês, num ponto que era quase possível você identificar qual foi o mangá que aquele autor coreano quibou para poder fazer aquilo, sabe? Era nesse nível. Então, porque eles eram muito influenciados, são países vizinhos, né? Muita coisa importada japonesa chegando na Coreia. Então era natural, né, que houvesse essa cópia e tudo. Só que aí você, né, fast forward 20 anos. Hoje, o quadrinho coreano, né, o mercado coreano de quadrinhos, ele não deve nada à indústria japonesa. E ele se desenvolveu num ponto, tá tão maduro que encontrou a sua própria voz, a sua própria personalidade, né? Da mesma forma que aconteceu com os mangás, que começaram imitando os quadrinhos americanos até encontrar, né, a sua personalidade, né? A mesmíssima coisa aconteceu hoje com o quadrinho coreano. E a gente tem hoje, né, quadrinhos que são coreanos, coreanos mesmo, sabe? Que não é aquela imitação pura e simples de material japonês. Então a gente tem autores que têm uma pegada mais graphic novel, né, como é o caso da Anko, como é o caso da Kensuke Gendry Kim, né, que é publicada no Brasil pela editora Pipoca Nanquim, com quadrinhos como A Espera, como Grama, né? Então são autores que fazem esse quadrinho mais graphic novel, com uma pegada mais europeia. E a gente tem aqueles quadrinhos completamente novos, né? Os webtoons que estão bombando aí, sabe? Os coreanos são, sabe, mestres nisso. Então, assim, é uma grande indústria que se desenvolveu com uma voz, com uma identidade própria. E a Anko tá fazendo a sua estreia no Brasil com esse trabalho, mas companhias. Essa aqui, como eu disse, é a edição francesa, né? Se chama Mauvaise Fille, né? Garotas Más. Foi publicado em 2016 na Europa e no mesmo ano recebeu o prêmio Revelação de Angoulême, né? Que é o maior festival de quadrinhos no planeta. Então ela já tinha recebido esse reconhecimento lá em 2016 e agora finalmente chegou no Brasil com esse que é o seu principal trabalho. E Más Companhias tem como protagonista uma garota chamada Jinju, que é uma espécie de alter ego da autora. Esse é um quadrinho de ficção, mas que traz diversos elementos autobiográficos, né? A história se passa no final dos anos 90, na Coreia do Sul, que foi um período economicamente muito atribulado, né? Conhecido como os anos FMI, porque foi um período em que o won, que é a moeda da Coreia, sofreu uma queda brusca e daí os caras tiveram que recorrer à ajuda internacional, pediram um empréstimo gigantesco para o FMI, levaram diversos anos para pagar, né? Então foi um período de grande austeridade para a Coreia, em que eles tiveram que apertar os cintos, um período de empobrecimento para a classe média. Então é dentro desse contexto, né, de dificuldade econômica que a Jinju vive com a sua família, né? Eles moram em um bairro popular na capital da Coreia e ela vive com a sua irmã, com seus pais e ela é um saco de pancadas, né? Ela apanha do pai, apanha dos professores na escola, apanha dos colegas. Então é uma espécie de violência institucionalizada, né? Ela vive apanhando. Então, é nesse contexto de repressão e de violência constante que ela vive. E a Jinju acaba encontrando algum conforto ao lado de uma amiga, né, chamada Jun Ae. Desculpa o meu coreano, tá certo? É terrível. Mas ela encontra essa amiga na escola que, por incrível que pareça, tem uma vida pior que a dela, tá? Ela apanha muito mais em casa,
ela é constantemente humilhada pelos professores. Entre os colegas a história já é um pouco diferente, né? Porque ela é meio que a valentona ali da escola e tal. Então as duas se tornam amigas inseparáveis e decidem fugir juntas, né? E logo elas descobrem que a vida fora de casa não é muito melhor que a vida dentro de casa, né? Se em casa você pode apanhar dos seus pais, na escola pode apanhar dos seus professores, na rua você pode apanhar da vida, né? Você pode apanhar de desconhecidos. Então, assim, não é muito melhor viver na rua, né? E elas, para conseguir sustentar a vida delas na estrada, pagar as contas, elas vão tentar encontrar trabalho em bares, em prostíbulos, né? E é aí nesse ponto que a vida das duas acaba tomando rumos diferentes, né? E a história, o que torna essa narrativa muito interessante é que ela se passa em duas timelines diferentes. Então a gente vai acompanhar a adolescência da protagonista, né, da Jinju nos anos 90, e a gente vai ver também a vida dela no presente, ela já adulta alguns anos depois, trabalhando como ilustradora. Então, por um lado é bom porque você vai ver que apesar de tudo isso que aconteceu com ela, ela conseguiu dar a volta por cima, ela conseguiu escapar desse ciclo de violência, se tornar uma adulta funcional, com emprego, aparentemente normal, né? Mas também fica, beleza, e cadê a amiga dela? O que é que aconteceu? E a gente sente que a protagonista também tem essa reticência, né? Por que aconteceu com ela a partir daquele momento que eles se separaram? Esse quadrinho é um retrato muito cru da juventude coreana na década de 90, e ele me deixa um pouco dividido, porque quando a gente vê a protagonista nos dias de hoje, ela meio que naturaliza todos aqueles abusos que ela viveu, sabe? Eu apanhei dos professores, dos pais, mas é normal, sabe? É quase como se aquilo fosse quase esperado. Então tem esse lance meio de um pensamento arcaico, tradicionalista, com esse clash com a modernidade da Nova Coreia. Então, enfim, é um quadrinho que eu acho estupendo, com uma arte que é diferente de tudo que você tem hoje em matéria de mangá e de manhwa, um traço bem único, né, que eu vou mostrar para vocês agora. Ela abusa do preto, olha só, ela trabalha com esses tons de cinza, um traço bem fininho, sabe? O traço dela me lembra um pouco, sabe quem? O Guilherme Petreca. Então assim, cara, gostei demais disso aqui, grande lançamento, baita acerto da Editora Veneta. E se eu fosse você, dava uma chance, viu? Más Companhias, como eu falei no começo do vídeo, é um dos grandes lançamentos desse primeiro semestre no Brasil. E a Anko é uma autora que definitivamente merece ser descoberta. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham se interessado, o link vai estar aí na descrição, junto com os links das novas pré-vendas da editora Comic Zone. Também peço a você que considere se tornar um membro do canal Comic Zone, clicando aí no botãozinho Torne-se Membro. E peço para você também que deixe um comentáriozinho aí na descrição. Já leu Más Companhias? Me deixa saber aí nos comentários. Se não leu, ficou com vontade de ler, vamos continuar a conversa aí embaixo. Beleza? Agora sim, eu vou ficando por aqui, como sempre. Não esquece de deixar aquele bom e velho joinha e se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Um grande abraço e até o próximo Comic Zone.